Durante todo o domingo ficou a dúvida se o ex-presidente Lula, preso em abril deste ano, seria ou não solto. Mesmo esses autônomos que vendem o sanduíche ou que vendem picolé, pode se regularizar sim, porque é uma garantia que a gente tem. Seu filho vai viajar desacompanhado nas férias? No Jornal da Justiça nós temos dicas de como fazer a autorização para embarque. Não é lixo, é dinheiro, é salário, é comida na mesa para a família, para várias famílias, né? Olá, boa tarde. Polícia Federal cumpre 36 mandados judiciais em operação de combate ao tráfico internacional de drogas. Vamos conversar com a reportagem da TV Justiça sobre o assunto. Repórter Gabriel Ceafrei tem mais informações. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Cadu. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. O alvo é uma quadrilha especializada em transportar cocaína em contêineres por meio de navios até a Europa. Foram cumpridos 15 mandados judiciais de prisão e 21 de busca e apreensão. Até agora, 12 pessoas já foram presas. De acordo com as investigações, a quadrilha tinha bastante contato internacional e também experiência com importação e exportação. Ao longo de quase um ano de investigação, a Polícia Federal apreendeu cerca de 4 toneladas de cocaína nos portos de Vitória, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e também Suape. Cadu. Obrigado, Gabriel. Tribunal Superior Eleitoral realiza reunião com veículos de comunicação e instituições interessadas em divulgar os resultados das eleições gerais de 2018. Pela manhã, o encontro teve o objetivo de explicar aos interessados como vai funcionar a divulgação dos resultados da eleição de 2018, com base na resolução de atos preparatórios. O resultado para presidente da República será divulgado a partir das 5 da tarde, levando em conta o estado do Acre, devido à diferença de fuso horário em relação a Brasília. No primeiro turno, os dados ficarão disponíveis do dia 7 a 20 de outubro e no segundo turno, do dia 28 de outubro a 10 de novembro. Isso é para facilitar o trabalho de vocês, para facilitar o trabalho também às pesquisas do cidadão comum, que porventura queiram verificar como é que evoluiu uma eleição após um mês, 2 meses, 6 meses e assim por diante. No período da tarde, a reunião vai acontecer com os técnicos dos veículos de comunicação. A reunião vai tratar da utilização dos arquivos que serão disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer instituição interessada poderá participar da divulgação dos resultados. Quem tiver interesse pode acompanhar a transmissão ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, a partir das 2h30 da tarde. A participação dos órgãos de imprensa na disseminação dos resultados de totalização é absolutamente fundamental, né? A imprensa brasileira ela é muito pulverizada, ela consegue ter uma capilaridade que nós sozinhos não teríamos. Então, são parceiros fundamentais. O vigilante Tiago Henriques Gomes da Rocha, de 30 anos, apontado como serial killer de Goiânia, está enfrentando o 32º júri popular. Desta vez, ele é julgado pela morte da jovem Vanessa Oliveira, de 22 anos, em uma farmácia na capital goiana, em abril de 2014. Ele confessou o crime e responde por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima. Tiago já foi condenado 28 vezes e a pena total já chega a 662 anos de prisão. Em 3 casos, ele foi absolvido. Promotores e procuradores do Ministério Público de diversos estados entraram com um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para eles, a concessão de habeas corpus em favor de Lula viola, entre aspas, viola flagrantemente o princípio da colegialidade, já que a prisão do ex-presidente foi decretada pela 8ª turma do TRF4 e seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. O desembargador Rogério Favretto concedeu habeas corpus ao ex-presidente Lula no plantão judiciário, mas teve a decisão derrubada pelo presidente do TRF4, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores.
Em menos de 24 horas, 4 decisões judiciais foram expedidas. Durante todo o domingo ficou a dúvida se o ex-presidente Lula, preso em abril deste ano, seria ou não solto. Tudo começou quando o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, decidiu conceder liberdade ao ex-presidente Lula. Em seguida, o juiz Sérgio Moro se manifestou. O magistrado afirmou que o desembargador não tinha competência para mandar soltar Lula. O juiz Moro está de férias, mas segundo a assessoria da Justiça Federal do Paraná, por ser citado como autoridade coatora no habeas corpus, ele entendeu que era possível despachar no processo. Posteriormente, o plantonista do TRF4, desembargador Rogério Favreto, voltou a determinar que Lula fosse solto. O relator da Lava Jato em segunda instância, João Pedro Gebran Neto, determinou que Lula seja mantido preso. Lula foi condenado no processo do Triplex por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, pesquisa mostra que 80% dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Mesmo esses autônomos que vendem o sanduíche ou que vendem picolé, pode se regularizar sim, porque é uma garantia que a gente tem. Hoje, o brasileiro que contribui para o INSS pode se aposentar por 4 modalidades diferentes, levando em conta o tempo de contribuição e a idade. Mas as regras podem mudar com a reforma da Previdência. Todo mundo espera por este momento, mas quando chega, nem sempre é sinônimo de descanso. Seu Vilela tem 76 anos e, mesmo depois de aposentado, teve que continuar trabalhando. Isso porque as contribuições não alcançaram o teto e, na hora do cálculo, o valor da aposentadoria foi lá embaixo. Agora, seu Vilela também é motorista de aplicativo para complementar a renda. Se eu fosse viver com o saláriozinho que eu recebo do INSS, eu ia passar muita necessidade, ia ter que andar de ônibus para cima e para baixo, se tivesse que me deslocar para algum hospital, para qualquer lugar, entendeu? E com o aplicativo, os aplicativos que eu trabalho com vários, entendeu? E, quer dizer, aí me complementa o salário. Atualmente, existem 4 modalidades de aposentadoria para quem contribuiu para o INSS. A primeira é a aposentadoria por idade, 60 anos para mulheres e 65 para homens. Para ter direito ao benefício, é preciso ter 15 anos de contribuição sem atraso. A segunda forma é por tempo de serviço, 30 anos de trabalho para mulheres e 35 para os homens. Aqui também é necessário ter 15 anos de contribuição sem atraso. A terceira possibilidade é em caso de invalidez permanente. O tempo de contribuição deve ser de, no mínimo, 12 meses sem atraso, a não ser para doenças especificadas no artigo 151 da Lei 8.213, como cegueira e esclerose múltipla. Ainda existe a aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Na hora do cálculo dessa aposentadoria, necessariamente haverá incidência do fator previdenciário, que é uma fórmula matemática que leva em consideração a idade da pessoa quando está pedindo aposentadoria, o tempo de contribuição e a expectativa de vida dela do IBGE, com base no IBGE, no ano que ela está pedindo essa aposentadoria. E aí, então, ele vai incidir no cálculo. Que normalmente, para aquelas pessoas que são mais novas, o cálculo fica pior. Então, não impede a aposentadoria, já que cumpriu os requisitos, mas desestimula se ela for muito nova, já que o valor fica menor. Janaína Graziella tem uma loja de flores e, para garantir a aposentadoria, abriu uma microempresa individual. Paga R$ 52,70 por mês e diz estar mais tranquila quando o assunto é aposentadoria. Tem que fazer, mesmo esses autônomos que vendem o sanduíche ou que vendem picolé, pode se regularizar sim, porque é uma garantia que a gente tem. A gente nunca sabe o que a gente pode acontecer com a gente, a gente pode sofrer um acidente, ficar doente, precisar do auxílio ou precisar da aposentadoria.
Mas essas regras podem ser mudadas com o projeto de lei de reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional. A proposta prevê alteração na idade mínima para aposentadoria, 62 anos para mulheres e 65 para homens. A norma valeria também para servidores públicos, que hoje têm regime próprio. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Diego Monteiro Cheruli, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui conosco. Muito boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Cheruli, nós vimos 4 tipos de aposentadorias. Agora, gera-se consequências em relação a esses formatos. Por exemplo, aquela questão, o segundo item mostrado, a aposentadoria com 35 anos, com o mínimo já de 35 anos de contribuição com um mínimo de 12 anos de contribuição. Mas, na verdade, por exemplo, quem atingir esse patamar, por exemplo, ele não pega a integralidade dos proventos a partir dessa aposentadoria. Isso. É uma coisa que tem que se distinguir, Cadu, é carência de tempo de contribuição. Alguns benefícios exigem uma carência mínima, que a maioria das vezes são 12 meses, no caso do benefício por incapacidade, ou 180 meses, ou seja, 180 contribuições para os outros espécies, aposentadoria de tempo de contribuição por idade especial. Tá? Uma coisa é a carência, que são aquelas contribuições sem atraso. Outra coisa é o tempo de contribuição, ou o tempo de serviço, que eles foram unificados a partir de uma reforma constitucional. Então, o tempo de contribuição é o tempo mínimo a ser computado no total para a concessão de uma aposentadoria. A carência é o tempo mínimo de contribuições sem atrasos. E lembrando que essas contribuições sem atrasos contam quando a responsabilidade de recolher é do segurado, do empregado. Agora, quando a empresa tem a obrigação de recolher, essa obrigação é dela. E se ela pagar em atraso, esse atraso não prejudica o direito do segurado. Uma questão muito específica dessa reportagem foi o fato da falta de preparação do brasileiro. Ela citou o caso, por exemplo, de vendedores ambulantes ou até mesmo pessoas que... Jornalista é muito comum, faz o chamado freelancer. Existe uma falta de cuidado do brasileiro nessas situações em pegar os comprovantes de pagamento, em acumular a documentação ao longo da vida de trabalho para garantir a aposentadoria? Exato. Existe um certo desconhecimento de fato. É um desconhecimento. O Estado não investe em fazer com que o cidadão conheça o seu direito previdenciário. Essa é a verdade hoje. E, em suma, por exemplo, você citou 2 casos. O caso de um vendedor ambulante e um caso de um jornalista. O jornalista freelancer, ele presta serviço para uma empresa. Nessa qualidade, ele é contribuinte individual. E, nessa situação, a empresa que toma o serviço dele deve reter a contribuição dele e a da empresa e recolher ao INSS. Só que isso às vezes não acontece e às vezes o segurado é descuidado com relação a isso. No segundo caso, o vendedor de churrasquinho, o vendedor de picolé, ele deveria, porque ele não está prestando serviço a ninguém. É ele mesmo prestando à sociedade, não tem uma empresa envolvida nessa transação. Então ele deve fazer o recolhimento e ele deve guardar esses comprovantes, porque nós sabemos que infelizmente é um pouco falho aí essa situação de registro no INSS. Às vezes tem a contribuição e ela não consta para o INSS. Qual é o valor mínimo e máximo que uma pessoa pode receber em relação à aposentadoria pelo INSS? O valor mínimo é de um salário mínimo e o valor máximo, que é o teto de hoje, que é de R$ 5.680. Existem recomendações para não errar na hora de escolher a aposentadoria, além dessa preparação ao longo da vida? Então, o aconselhável é que, além da preparação ao longo da vida, a pessoa se planeje, faça um planejamento previdenciário. O INSS tem estrutura para auxiliar nesse ponto e existem vários profissionais por aí que podem também, desde que sejam especialistas na área, tá? Vai lembrar que tem que ser especialista, é uma área muito específica, que podem ajudar o segurado a tomar a decisão correta mediante o planejamento, saber quanto tempo tem, quanto tempo falta, a contribuição, qual vai ser o valor do benefício, até para ela tomar um caminho correto, porque hoje, infelizmente, como eu disse, falta orientação, falta informação, e as pessoas acabam tomando decisões equivocadas. Uma questão que parece muito básica, muito simples para uma entrevista que trata de questões jurídicas, mas na verdade pode ser um diferencial. Pegar a carteira de trabalho, ter uma cópia autenticada daqueles registros todos, para que ela tenha um backup, digamos assim, Exatamente. Porque isso vai fazer diferença caso ela perca essa documentação. Eu costumo até brincar com meus clientes, Cadu, que a carteira de trabalho ela vale mais que o ouro dentro do cofre. Guarde-a dentro do cofre, porque se você perder ela e não tiver cópia, não tiver documentos que comprovem esse tempo de serviço, você vai perder esse tempo, mesmo que você corra atrás. Empresas muito antigas abrem falência, às vezes não recolheram, não tem contribuição, não tem prova nenhuma, a pessoa vai amargurar essa perda para o resto da vida, que pode reduzir bastante o tempo de contribuição ou até mesmo evitar que ela se aposente.
Doutor, muito obrigado pela sua participação. Isso dá um documentário sempre. E ainda temos as questões relativas ao que virá por aí a partir da reforma da Previdência. Então já fica o convite para falarmos disso posteriormente. Obrigado. Obrigado, doutor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A CNJ disciplina autorização de viagens do menor de 18 anos. Seu filho vai viajar desacompanhado nas férias? No Jornal da Justiça nós temos dicas de como fazer a autorização para embarque. No Saber Direito Profissão deste fim de semana, o bate-papo é com Joelson Dias. Você vai saber mais sobre a vida profissional do professor e ainda no quadro Carreira vai ter ideia das oportunidades dessa área. Não perca, é no Saber Direito Profissão. Fique de olho no seu futuro. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Constelação familiar. Uma técnica cada vez mais usada na justiça. Elas vão ter aquele ambiente para, de fato, resolverem mesmo o conflito. E não apenas serem julgadas enquanto um perde e outro ganha. Aquela história do ganha-ganha, né, que a mediação defende. A constelação familiar é o assunto do Repórter Justiça da semana. Não perca! O estágio supervisionado é um importante passo para que o estudante conheça melhor a carreira que pretende seguir. Mas, de acordo com a lei, o estágio é uma atividade educacional e não laboral. Ou seja, um estudante não pode assumir funções de um profissional. Conheça no quadro O que diz a lei. Ana Caroline é estagiária de uma empresa que administra cartões em Brasília. Estudante de administração, passou por um processo seletivo para conquistar a vaga e logo no primeiro dia já aprendeu quais eram os direitos dela. No meu primeiro dia de estágio, eu vim receber um treinamento onde eles me apresentam todos os benefícios que eu posso usufruir da empresa. Eles me apresentam todos os meus direitos, o que eu devo ou não fazer aqui dentro. E assim, realmente eles não pecam nessa parte dos meus direitos e das minhas obrigações. Os estudantes são supervisionados por empregados do quadro da instituição, um para cada área. No dia a dia, eles acompanham e orientam a realização das atividades para que, de fato, possa ser um movimento de aprendizagem, para que o estagiário possa cada vez mais adquirir novos conhecimentos e atuar de uma forma mais efetiva e crescer profissionalmente, iniciar a construção de uma carreira. E por serem regidos por uma lei própria, os estagiários têm direitos diferenciados. De acordo com a Lei 11.788 de 2008, a jornada de atividade em estágio deve ser compatível com as atividades escolares. Ou seja, um estudante de direito não poderia realizar funções da área de tecnologia da informação. Além disso, ele não pode ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial, ou 6 horas diárias e 30 semanais, quando for estudante do ensino superior, da educação profissional ou de nível médio. Além dos requisitos formais que a lei exige, e a lei exige uma série de requisitos formais, não se pode esquecer que deve permanecer o acompanhamento do estudante pela instituição de ensino. O primeiro ponto a ser observado é a adequação entre o que ele vai fazer no estágio e o curso que ele frequenta. Porque se o estágio se destina a aprimorar o conhecimento teórico que o estudante adquiriu e está adquirindo, se o estágio é um contrato cuja finalidade é apresentar ao estudante o mundo profissional, o primeiro ponto é a adequação entre o curso e o estágio. Não se pode admitir que não haja uma correlação entre o que ele vai fazer e o que ele está aprendendo.
Eles também devem ter um período de recesso remunerado de 30 dias após um ano na empresa. Além disso, o estagiário deve receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a concessão, bem como o pagamento de auxílio transporte, quando o estágio não for obrigatório. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, a não ser em caso de descumprimento da lei. E como muitas vezes os estagiários realizam atividades semelhantes daquelas exercidas pelos empregados contratados, é preciso muito cuidado para que não haja desvio de função. Os estudantes não podem, por exemplo, servir café ou água, realizar serviços sem supervisão ou estagiar mais do que o horário previsto em lei. Um estagiário que sente que o seu contrato não tinha essas características, ele vai assistir seu trabalho. Evidentemente, se ficar comprovado que os requisitos formais, primeiro, e materiais, em segundo lugar, não eram observados, ele pode vir, de fato, reconhecer a relação de emprego. Julho chegou e muita gente aproveita as férias para viajar, mas fique atento. Se a viagem envolve menor de idade, é preciso uma série de cuidados para evitar problemas de última hora. O Conselho Nacional de Justiça disciplinou a concessão de autorização de viagens de crianças e adolescentes. Malas prontas, passagens compradas e hotéis reservados. Na hora de viajar nas férias, são muitos detalhes. Quem vai viajar com menores de idade pode acabar se esquecendo de um documento indispensável: a autorização para crianças e adolescentes poderem embarcar. Mas é bom ficar atento, porque há diferenças nas regras para pedir a autorização, dependendo do destino da viagem. Para viagens internacionais, o documento é exigido em caso do menor viajar desacompanhado, na companhia de apenas um dos pais, neste caso deve haver autorização do outro, ou acompanhado de terceiros, mas aí os pais devem concordar com a viagem. Se o menor de idade morar fora do país e estiver viajando com um dos pais, não é necessária a autorização. Já para viagens nacionais, a autorização é exigida quando o menor está desacompanhado ou na companhia de alguma pessoa que não tem grau de parentesco com a criança ou adolescente. Viagens dentro da mesma região metropolitana não exigem autorização. Para outras cidades brasileiras, também não é necessário, desde que os acompanhantes sejam pai, mãe, avós, bisavós, irmãos ou tios maiores de 18 anos. A autorização pode ser judicial ou feita pelos próprios pais. Neste caso, é necessário reconhecimento de firma no cartório. Se não constar no documento, a validade é de 2 anos. E é sempre importante lembrar, também devem estar informados a origem e o destino da viagem. As regras sobre embarque de crianças e adolescentes de até 17 anos foram definidas em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é dar mais segurança e melhorar a fiscalização sobre o transporte de menores de idade. O que o CNJ está preocupado? Em estabelecer responsabilidade. O que o Estatuto da Criança diz? Que a criança está guardada, é obrigação da família educar, alimentar e, entre outros, guardar o menor. Então, essa preocupação é que atribua responsabilidade aos pais ou responsável, quem detém a guarda desse menor, nas questões de viagem. A quem responde? Quem está respondendo? Quem está guardando essa criança? Essa é a maior preocupação. A advogada lembra ainda que a autorização é exigida para todo tipo de viagem, independentemente do meio de transporte. Essa é uma lenda brasileira, que acha que as autorizações são exclusivas de viagens de voos, de empresa aérea. Não. Você vai pegar uma criança, colocar num carro, num transporte coletivo, ônibus, interestadual, essa criança, se está sozinha ou se não está com o responsável, tem que ter uma autorização. Se a criança tem entre 0 e 11 anos, sem autorização, eles não viajam. Documento emitido é só viajar, com um descanso merecido para as crianças e nada de preocupação para os pais. Muitos estados promovem a coleta seletiva de lixo. Separar materiais recicláveis ajuda no sustento de muitas famílias Brasil afora. É o caso do estado de Mato Grosso, onde uma cooperativa recolhe o material reciclável em vários bairros de Cuiabá. Aos olhos de muitas pessoas, essas pilhas de sacos plásticos não passam de um monte de lixo. Mas grande parte desses resíduos pode voltar a ser matéria-prima, além de reforçar a renda de milhares de famílias. Garrafas PET, por exemplo, podem ser transformadas em calça jeans
ou até mesmo em revestimento para a parede. Neste local onde estamos, funciona apenas uma das dezenas de cooperativas que existem em Mato Grosso. Aqui há materiais recolhidos nas ruas, mas a grande maioria são doações de servidores públicos e empresários que se preocupam com a sustentabilidade ambiental. Neste shopping popular de Cuiabá, os resíduos têm destino certo. Quanto mais produtos, melhor para o seu José, de 58 anos. E está vindo muito material e está aparecendo mais. Nós já não está comportando mais aqui. O diretor do shopping conta que, no início, o projeto precisou de dedicação para conseguir orientar todos os empresários e funcionários do local a separar o lixo orgânico do reciclável corretamente. No entanto, o trabalho em parceria com a cooperativa garantiu uma redução nos custos na hora de coletar os resíduos. Se você contratar hoje pessoas para fazer essa coleta, pode ser que saia até mais o custo mais onerado. Hoje, trabalhando com a cooperativa, o custo é menor. O crescimento da cooperativa motivou os integrantes a criar um novo projeto sustentável. A partir dos próximos meses, eles estarão cada dia em um bairro de Cuiabá para coletar tudo que for reciclável. É muito importante, porque às vezes a pessoa acha que só é lixo. Não é lixo, é dinheiro, é salário, é comida na mesa para a família, para várias famílias, né? Só aqui na nossa cooperativa são 25 cooperados que está aqui e sobrevive desse salário. Então é importante. E a gente conseguindo coletar mais nos bairros, a gente consegue colocar mais gente. Tem tanta gente desempregada que precisa de trabalho, a gente pode dar mais trabalho, mais dignidade para essas pessoas que estão desempregadas. Apesar dos esforços, há um material que ainda causa muito problema. O vidro continua sendo o vilão do meio ambiente. Por isso é válido ouvir uma dica de quem entende de sustentabilidade. As pessoas que tomam sua cerveja, que eles deem preferência àqueles que têm a embalagem retornável. Ou, se possível, se não tem a embalagem retornável, se possível que eles façam a opção pela lata. Porque uma latinha, se você jogar uma latinha na rua, daqui a meia hora essa latinha não está mais ali. Mas se você jogar uma garrafa de vidro ou deixar o vidro na porta de sua casa, ele vai ficar ali o tempo todo e vai ser um grande problema para a natureza. Ações simples como estas que você acabou de ver se transformam em boas práticas sustentáveis que beneficiam toda uma geração. Além de retirar esse material que poderia estar poluindo a natureza, ele está gerando uma renda lá na ponta da cadeia. Você pode acessar nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no YouTube. É muito simples. Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã.